Olá, seja bem-vinda ao meu canal, seja bem-vinda a esse vídeo. Meu nome é Sheila Grazielli e hoje eu quero falar um pouco sobre desapego. Na verdade, eu quero compartilhar experiências pessoais que eu venho tendo há pouco mais de 5 anos, faz um pouco mais de 5 anos. E tem me trazido muita leveza, eu tenho me sentido muito mais leve, a minha vida tem se tornado muito mais prática. Há quase 5 anos eu comecei a desapegar de alguns objetos, coisas que eu ficava guardando, que ficavam ali no fundo do guarda-roupa, sem movimento, sem utilidade. Então comecei a perceber que aqueles objetos estavam ali fazia bastante tempo e eu quase não usava. Eu fazia movimentos de forma inconsciente, por exemplo, eu comprava uma blusa e eu ia lá e comprava outra blusa e nem chegava a usar. Eu comecei a perceber que aquelas coisas que eu ficava ali guardando sem movimento, eu não utilizava. Eu cheguei a ter, por exemplo, 22 pares de sapato, ficaram ali, foram se desgastando com o tempo. E depois eu pensei, né? Eu poderia ter doado esses sapatos para alguém que iria usar, para alguém que iria dar movimento. E não, eu deixei ali, parados, né? Não que eu não seja grata pelos sapatos, pelos recursos que chegaram até mim para que eu tivesse acesso àqueles sapatos. Só que eu comecei a analisar a minha vida e comecei a perceber como que eu estava lidando com as minhas finanças, com o meu dinheiro, onde que eu estava investindo, onde que eu estava deixando de investir, se era realmente uma forma sábia de lidar com as minhas finanças, se eu estava alinhada com uma consciência mais ambiental. Hoje, por exemplo, eu consigo pensar se o que eu vou consumir está alinhado com a natureza, se faz bem para a natureza. E por falar em desapego, se você prestar atenção aqui no fundo, você vai perceber que é um ambiente super minimalista. Até porque eu venho me tornando uma pessoa mais minimalista. Isso não apenas em relação a sapatos, roupas, mas também outros objetos ali que eu guardava, cosméticos, coisa que acabava vencendo e eu não usava. E hoje eu consigo analisar mais, refletir mais a respeito do meu consumo. Eu não estou falando que não devemos comprar nada, que temos que ser pão duro, não é isso que eu estou falando. Mas hoje eu consigo refletir, por exemplo, se eu realmente preciso daquele objeto, se ele realmente vai ser útil para mim, ou se eu estou comprando apenas por uma reação emocional, porque me chamou a atenção por ser bonito. Porque o belo, ele atrai os nossos olhos, né? Nós tendemos a olhar para as coisas que são belas e nos sentirmos atraídos. Só que eu comecei a perceber com o autoconhecimento, com a mudança de mentalidade, os meus gatilhos mentais e como que eu estava lidando com o consumo, se eu realmente estava comprando porque ia ser útil para mim ou se eu estava comprando só por uma reação emocional. Só para você ter uma ideia, sempre que eu ia viajar, eu ia com muita roupa e aí eu pensava assim: ah, não, vou levar muita coisa e lá eu escolho. Lá eu vejo o que eu vou usar e acabava que eu sempre usava as mesmas coisas. Então comecei a perceber que existiam formas mais conscientes e sábias de lidar com o consumo, de lidar com as minhas finanças, até porque aqueles objetos que eu guardava ali eram energia parada. Tudo é feito de energia, né? Tudo é feito de átomos e esses átomos vibram a todo momento. O universo é pura energia. E esse fluxo de energia, se você prestar atenção na natureza, como que acontece esse fluxo, existe um movimento do dar e receber. Nós respiramos, nós inalamos o ar, o oxigênio, e nós exalamos o CO2. Esse CO2 vai ser aproveitado pelas plantas que vão produzir o oxigênio que nós respiramos. E a atmosfera, ela funciona assim, dentro desse fluxo do dar e receber. E quando existe energia parada lá, estagnada, significa que esse fluxo do dar e do receber não está funcionando, ele não está em movimento. Então comecei a perceber aquela energia ali parada, estagnada. E quando eu falo que tinha esses objetos ali, que eu mantinha esses objetos ali, e nem eram tantos objetos assim, não chegava a ficar abarrotado de coisas, o meu quarto, o meu ambiente. Mas eram coisinhas assim que eu ia juntando uma coisa e pensava, ah, um dia eu posso precisar. E guardava lá, ia juntando roupa e outras coisas.
E além do mais, aqueles objetos poderiam ter ido para outras pessoas que iriam utilizar, que iriam dar movimento àquela energia. Porque, como falei, existe esse fluxo na natureza entre o dar e o receber. E toda a energia que não está tendo movimento é energia parada, é energia estagnada. E depois que eu comecei a estudar a física quântica, depois que comecei o meu processo do despertar de consciência, de autoconhecimento, eu comecei a entender que energia parada no meio externo é uma representação de energia estagnada no interior, no nosso interior. Então comecei a desapegar daqueles objetos, comecei a não apenas me livrar, não estou falando que preciso pegar o objeto e falar, me livrei de você, não quero mais você, energia parada. Mas muitos dos objetos que eu tinha foram para outras pessoas que iriam utilizar, que iriam realmente dar movimento. Outros objetos eu não pude nem doar para alguém, porque eles estavam há tanto tempo ali guardados que começaram a se desgastar. Então eles precisaram ser realmente descartados. E uma coisa muito importante que eu preciso falar, como consteladora, se você conhece alguém que guarda objetos, alguém próximo, seu pai, sua mãe, sua irmã, um parente, uma pessoa que seja muito próxima de você ou não, é importante que não seja feito nenhum movimento para tentar mudar essa pessoa, para tentar convencê-la de que ela precisa desapegar daqueles objetos. Porque muitas vezes nós conhecemos, né, pessoas próximas que juntam, que são aquelas pessoas que são chamadas de acumuladoras muitas vezes. E com relação a essa questão de juntar objetos, existem questões internas na pessoa que fazem com que ela faça esse movimento de guardar objetos, juntar objetos. E esse movimento interno, ele pode estar partindo de uma falta, de uma carência, de um passado que foi difícil, de uma infância onde a pessoa não tinha brinquedos, de uma infância onde a pessoa ela cresceu em um ambiente escasso. Então, ela às vezes faz esse movimento inconscientemente na busca por preencher essa lacuna interna. E é importante que eu fale que se você conhece alguém que guarda muitos objetos, é muito importante que não seja feito nenhum movimento para tentar mudar aquela pessoa, para tentar salvar aquela pessoa. Porque apesar de você ter o conhecimento de que energia parada estagna e outras questões, a única pessoa que pode fazer qualquer movimento em relação ao fato de estar guardando objetos é a própria pessoa. Apenas eu posso fazer por mim, apenas você pode fazer por você, principalmente se essa pessoa é a sua mãe ou o seu pai. Se você não conhece a lei da hierarquia, eu vou deixar um vídeo aqui também no canal falando sobre lei da hierarquia em breve, que é simplesmente o fato de concordarmos com a nossa ancestralidade da forma como ela é, do jeito que é. E toda vez que tentamos mudar o nosso pai, mudar a nossa mãe, isso pode gerar efeitos na nossa vida, isso pode gerar bloqueios energéticos na nossa vida, estagnação também. Então, como constelador, é muito importante que eu fale que se você conhece alguém que tem esse tipo de hábito, não é viável tentar salvar, tentar mudar a pessoa, apenas concordar com o que é, fazendo o seu próprio movimento e deixando que a pessoa viva da forma como ela está escolhendo. E voltando para a mensagem principal desse vídeo, que o que eu queria compartilhar é que o desapego ele pode trazer leveza para a nossa vida. Ele torna a nossa vida muito mais prática. Eu não estou falando que todo mundo precisa ficar com uma vida minimalista igual a minha, mas eu só quis compartilhar mesmo uma experiência pessoal e compartilhar o quanto que a minha vida se tornou mais leve, se tornou mais prática depois que eu comecei a desapegar de coisas que eu acumulava, de coisas que eu juntava. E mais ainda depois que eu comecei a perceber o porquê que eu fazia esses movimentos, porquê que eu comprava coisas duplicadas que eu não iria utilizar, porquê que eu não utilizava o meu dinheiro, as minhas finanças de uma forma mais consciente, de uma forma mais sustentável. E eu achei interessante compartilhar essa experiência. E se você gostou desse vídeo, deixe a sua curtida, deixe o seu comentário. Me fala se você gosta de conteúdos relacionados à rotina, à organização. Aqui no canal eu também compartilho conhecimentos relacionados ao despertar da consciência, mudança de mentalidade, autoconhecimento, constelação familiar. Se inscreva no canal para receber notificações e até o próximo vídeo.